noite, que se encontra lá em Josué, capítulo de número 10, Josué, capítulo de número 10, nós iremos ler do versículo 6 ao versículo de número 11, Josué, capítulo 10, do versículo 6 ao 11, o tema da nossa mensagem nessa noite é o socorro de Deus para o aflito. Você que tem rogado ao Senhor e tem visto as lutas ao seu redor e tem pedido ao Senhor que lhe socorra, saiba que o seu Deus, o nosso Deus, é o Deus de socorro, o Deus que nos ajuda. Então vamos ler aqui o texto, Josué capítulo 10, do versículo 6 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Meu Deus, te pedimos nesse momento mais uma vez, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua santa palavra. Dá-nos a direção, a correção e o consolo nessa noite. Assim eu te peço e sei que o Senhor há de nos socorrer em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, nessa noite falaremos sobre o socorro de Deus para o aflito. O seu Deus, o meu Deus, é Deus que sabe da aflição que temos passado e é o Deus também que está disposto a nos socorrer. Todas as vezes que nos vemos oprimidos, angustiados, atribulados, que os inimigos se voltam, estão à nossa volta, nós temos a quem socorrer e receber da parte dele o favor, a graça e o livramento. Antes de nós irmos para esse texto, eu gostaria de contextualizar um pouco aqui para vocês o livro onde esse texto está. Meus irmãos, o livro de Josué, ele nos mostra como Deus estabeleceu com um braço forte o seu povo na terra prometida. Deus havia firmado aliança com Abraão e disse a Abraão que lhe daria uma terra, que lhe levaria para uma terra que mana leite e mel. Deus cumpre então o que prometera a Abraão, levando o seu povo, tirando o seu povo do Egito e levando o seu povo à terra de Canaã. E Deus é quem faz isso. O livro de Josué vai mostrar que o nosso Deus é o Deus que cumpre aquilo que prometeu. É o Deus que está à frente para fazer cumprir aquilo que Ele assim disse ao seu povo. Deus esteve, irmãos, com o seu povo a fim de cumprir aquilo que Ele havia prometido. E nos momentos de preocupação que Israel passava, quando se via diante de nações grandiosas, diante de gigantes, diante de reis que se juntavam contra Israel, Israel clamava então ao nosso Deus. E Deus ia em favor de Israel, de maneira que ninguém podia suportar o exército de Israel. Que vale salientar, não tinha, irmãos, historicamente, nenhum tipo de força que não fosse a força do Senhor. Israel era um povo que havia se tirado do Egito, que passou dos 50 anos e mais ali no deserto, sofrendo as dificuldades, sendo tratado por Deus. Não era um povo bélico, um povo que sabia lutar, mas era um povo, irmãos, que tinha o Senhor dos exércitos ao seu lado. E Deus então, irmãos, vai com Israel. E nos momentos que Israel se via apertado, Deus estava ali para dar o livramento, para dar o socorro ao seu povo.
O texto que nós lemos aqui no capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 11, irmãos, nos mostra agora um povo pagão que não conhece a Deus, indo em direção a Josué, que na época era o líder de Israel, para pedir a Josué socorro. Quem é esse povo? Esse povo são os gibeonitas, que também eram chamados de heveus. Todas as vezes que você ouvir falar em Gibeon, você vai lembrar desse povo, que foi um povo muito esperto, que foi um povo que entendeu que o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos estava com Israel. Quando Israel chegou ali na terra prometida e começou então a desterrar aqueles povos, destruindo Jericó, depois destruiu Ai, havia ainda outros povos, dentre eles os jebuseus, gigaseus e os heveus, que eram habitantes ali de Canaã. Quando eles tiveram a notícia de que Israel estava desterrando, destruindo os povos, aqueles povos daquela região, o que foi que os heveus fizeram, que são os gibeonitas? Eles foram então ali até Josué e conversaram então com Josué como se fosse um povo de uma terra longínqua, distante, e fizeram aliança com Josué. Se você observar no capítulo 9, lá no versículo 14, diz que quando Josué ouviu aquele povo conversando com ele, dizendo que era de uma terra estranha, Josué não pensou duas vezes, simplesmente fez o quê? Fez aliança com aquele povo. Só que Deus havia dito que quando o povo chegasse à terra prometida, destruísse aquelas nações, porque eram povos pagãos, porque eram povos que viviam uma vida promíscua, terrível, e Deus queria a destruição daquelas nações. Mas os heveus espertos vão a Josué, contam uma história, e diz no versículo 14 o seguinte, 9:14, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho do Senhor. Ao invés de, ao ouvir aqueles gibeonitas conversando e alegando que eram de um lugar distante, pedirem direção da parte do Senhor, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram o que muitas vezes nós fazemos, irmãos. Nós agimos por impulso. Nós não consultamos a Deus e pedimos ao Senhor, Senhor, me dá direção para ver se realmente é isso que tu queres. Irmãos, e esse povo então firmou uma aliança. Mas como o povo havia prometido em nome de Yahvé, em nome de Javé, do nosso Deus, eles simplesmente não destruíram os gibeonitas. E agora, no capítulo 10, do versículo 6 ao 11, o que é que nós encontramos? Esse povo que agora tinha aliança com Israel, pedindo a Josué que Josué os ajudasse. Sabe por quê? Porque quando os povos ali de Canaã souberam que os heveus estavam em aliança com Israel, eles se iraram. De maneira que 5 reis dos amorreus se juntaram, mas os reis de Jerusalém e de outras localidades se juntaram para destruir os gibeonitas. E aquele povo pagão, que não conhecia a Deus, que sabia apenas dos feitos do Senhor, agora vai até Josué e diz, Josué, não tira a tua mão de sobre nós. Por quê? Porque se tu tirar a mão sobre nós, nós ficaremos indefesos, seremos exterminados, seremos eliminados. Meus irmãos, daí em diante, nós podemos aprender algo tremendo. Porque o socorro dado por Deus aos gibeonitas nos revela o poder sobrenatural de Deus na salvação de um aflito. Nessa história, nós somos os gibeonitas. Nós somos aqueles que estávamos distantes da aliança do Senhor, pecadores, que não conhecíamos a Deus. Israel aqui é um tipo de Cristo, é aquele para quem nós nos voltamos e pedimos a Ele o socorro, para que Ele nos ajude nos momentos de aflição. Meus irmãos, o socorro dado por Deus revela o poder do nosso Deus, a forma sobrenatural como Deus age por meio do seu Filho para nos dar redenção e para nos socorrer em nossas aflições. Notemos nessa passagem 3 revelações que essa narrativa nos dá acerca do socorro de Deus aos aflitos. E você que está nos ouvindo nessa noite, que chegou aqui e que está passando por grande aflição, talvez não esteja se voltando para Deus, não esteja buscando a Deus, mas veio aqui na esperança de que as orações feitas nesse lugar e a mensagem aqui pregada pudesse trazer para você libertação.
pudesse trazer para você salvação, eu quero lhe dizer que Cristo Jesus está aqui para lhe salvar. Que Cristo está aqui porque Ele é o Deus que nos socorre em nossas aflições. Amém? Vejamos aqui as revelações que esse texto traz. Primeiramente, irmãos, o socorro dado por Deus aos gibeonitas nos revela que Deus se dispõe a salvar o aflito. Deus, Ele não vira as costas àquele que vai até Ele em busca de socorro, em busca de salvação. O nosso Deus é Deus que sabe da aflição que passamos. E muitas vezes permite a aflição para que nós possamos nos voltar a Ele, para que nós possamos nos humilharmos diante do Seu trono e pedir a Ele a graça e o favor do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão, que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Fale ao seu coração. Meus irmãos, os gibeonitas, eles eram ímpios, não podemos esquecer isso. Era uma nação cananeia, era um povo cananeu. Era um povo que não conhecia a aliança com o Deus Jeová, com Javé, não conhecia. Irmãos, os gibeonitas eram ímpios, porém eles eram aliados de Israel. E eles viram em Israel a salvação para a ameaça que estavam sofrendo. É interessante notar que quando diz no versículo 6, que os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, você sabe o que é que significa o nome Josué? Josué significa Jeová é Salvador. Ou seja, aquele povo pagão viu em Josué quem? A salvação de Deus. Viu em Josué o significado do nome dele. Jeová é Salvador, Javé é Salvador. Josué, sabendo daquela nação, do pecado, da vida daquela nação, ele não virou as costas. Ele poderia ter dito, olha, tenho nada com vocês, sigam a vida de vocês, cuidem em guerrear aí nas guerras de vocês, porque nós não temos nada com vocês. Só que o povo de Israel estava em aliança agora com aquela nação. Uma aliança que não era bem como Deus queria, porque Deus queria que o povo dele destruísse todas as nações ali de Canaã. Mas Josué não virou as costas. Sabe por quê, irmãos? Porque nosso Deus é Deus que escuta a aflição, é Deus que está com os ouvidos abertos para aqueles que sabem dos inimigos que estão a rodear e que vão até Deus e pedem, Senhor, me ajuda, me socorre. Meus irmãos, a aflição que os gibeonitas sofreram serviu de meio para que eles buscassem a salvação de Deus. Eu diria que, de forma bem ordinária, bem comum, toda aflição, ela nos leva para junto de alguém, de algo maior. Toda vez que a gente está passando por alguma luta, com alguma dificuldade, a gente ora mais. E se não é um crente, quando está apertado lá, a enfermidade chega, a luta chega, ele se torna mais sensível às coisas espirituais. Porque as dificuldades, as aflições, elas têm essa capacidade. Quando aquele povo, os heveus, viram que estavam em aperto, foi o que eles fizeram? Se voltaram para Deus. Embora não adorassem ao Senhor, embora tivessem os seus próprios deuses, eles viram em Israel o poder do Deus, Senhor dos exércitos, que havia já destruído Jericó, que já havia destruído Ai. Agora eles disseram, é esse Deus que pode nos salvar. Meus queridos irmãos, Jesus, ele está à disposição para socorrer o pecador aflito. Jesus não vira as costas para o pecador aflito. Quando nós nos vemos nos nossos apertos, é Ele que está voltado em nossa direção para estender a sua mão de misericórdia e nos erguer. Como bem disse o profeta Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias 3:22, diz as palavras do profeta: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você sabe o que é misericórdia? É Deus expressando o seu cuidado para quem está na miséria. É Deus estendendo a sua mão para erguer aquele que está prostrado. E o profeta diz aqui que essas misericórdias não têm fim, de maneira que o aflito pode se dirigir a Deus e pode clamar ao Senhor, Senhor, me socorre. E Deus estará sempre inclinado em sua direção para dar a ele o socorro, para estender a sua mão de misericórdia. Irmão, Jesus, ele veio a esse mundo para salvar o aflito, salvar o doente. Certa vez,
quando Jesus estava ali diante dos mestres da lei, escribas, homens que se achavam santos demais, homens que se achavam puros demais, e que condenavam Jesus porque Jesus sentava à mesa para se alimentar com aqueles que eram impuros pela lei, impuros aos olhos também desses religiosos. Jesus disse algo que nós precisamos nos lembrar quando nós estamos aflitos, mesmo quando a aflição é causada pelo pecado. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E ele diz mais: não vim chamar os justos, e sim pecadores. O que é isso, meus irmãos, senão a revelação do Deus cheio de misericórdia, do Deus que está pronto a estender a mão ao aflito, aquele que está na aflição. Ele não vira as costas, ele está pronto para socorrer a estes. Os gibeonitas sabiam muito bem que era esse Deus que estava ali em Israel. E por isso se volta então a esse Deus, um Deus que está disposto, um Deus que se dispõe a ajudar o aflito, o Deus que te trouxe aqui nessa noite para você entender que Ele está à sua disposição. Busque a Ele, clame a Ele, vá até Ele, diga: Senhor, eu preciso da Tua ajuda, porque amanhã a guerra é grande, não sei quantos reis estarão para te afligir. Não sei quantos reis, quantos inimigos estão para te afligir, mas o seu Deus é Deus poderoso, o nosso Deus é Deus poderoso. Deus, irmãos, é o auxílio que nós precisamos diante das ameaças que sofremos nesse mundo mau. Ameaças que abatem a nossa alma, que entristecem o nosso coração, que nos faz ficar apavorados diante da possibilidade da morte ou da perda. Meus irmãos, os inimigos estão à nossa volta. Diz a palavra do Senhor que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, buscando uma brecha, como um leão faminto, desejoso de nos devorar. Mas o nosso Deus é Deus poderoso. É Deus que está disposto a socorrer, nos socorrer em nossas aflições. Talvez o seu inimigo esteja tirando o seu sono, né? Você já não consegue dormir, porque quando a aflição vem, o travesseiro se torna de pedra. E a gente não consegue dormir. A gente vira para um lado, vira para o outro. A gente fica pensando: meu Deus, vai dar tudo errado, as coisas não vão prosperar, vai se acabar tudo agora. Irmãos, talvez o seu inimigo esteja fazendo isso com você, ou quem sabe, fazendo você enxergar o rosto dele no prato que você vai fazer a sua refeição, tirando a sua fome, deixando você fragilizado fisicamente, espiritualmente, pelo medo e o pavor paralisante que o inimigo tem gerado em você. Eu quero lhe dizer nessa noite que o seu Deus, o nosso Deus, é o Deus que está disposto a socorrer o aflito. É o Deus que não vira as costas para você, por mais pecador que você seja, por mais que seja terrível para você mesmo o pecado em sua vida, Ele é o Deus que está voltado para você, Ele é o médico para os doentes, Ele é a cura para o pecador, Ele é a mão de misericórdia estendida para aqueles que se veem em aflição. O nosso inimigo é mentiroso. Se tem algo que ele faz com muita destreza, é fazer você acreditar na ilusão e na mentira de que Deus te abandonou, de que Deus não está mais com você. O inimigo, ele é mentiroso, ele enganou Eva e ele vive para enganar. Mas creia na verdade, creia em Cristo Jesus, que é misericórdia, que é socorro, que é o Deus cheio de compaixão, o Consolador que está com você. Amém, meus irmãos? A primeira revelação que essa história traz para nós é isso. É que Deus, ele está disposto a socorrer o aflito. Que o aflito não é abandonado. Às vezes os homens até abandonam, né? Às vezes a gente passa nas calçadas, está lá alguém afligido, aflito numa enfermidade, numa situação degradante. Nós viramos as costas e vamos embora. E até há quem diga: vou orar por você e nada mais. O nosso Deus não age assim. Deus, mesmo vendo o pecado dos gibeonitas, dos heveus, Deus esteve ali pronto a socorrer aquela nação. Lembre-se, você é como esses gibeonitas, você também é um heveu.
né? Pecador, você tem pecado, mas Deus, Ele é Deus que socorre na aflição. Amém? Em segundo lugar, meus irmãos, além de salvar o pecador aflito, o socorro dado por Deus aos gibeonitas nos revela algo mais. Nos revela que Deus, Ele tem um plano certo para salvar o aflito. Deus tem um plano para salvar a alma atribulada, a alma aterrorizada. Deus tem um plano para isso. Meus irmãos, ao ouvir a ameaça que os gibeonitas sofriam, Josué orou a Deus e foi instruído a sair à guerra. Eu queria que você observasse no versículo 7 o que diz, e o versículo 8 diz assim: Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Quem eram os valentes? Os homens de guerra. Josué simplesmente recebe da parte do Senhor a orientação, junta os homens de guerra, os homens valentes, e diz: agora vamos salvar essa nação pagã, os gibeonitas, os heveus. Versículo 8 diz assim: Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Eu queria fazer aqui um contraste com você. Se você observar no capítulo 9, no versículo 14, diz o texto que a aliança firmada com os gibeonitas foi uma aliança firmada sem consultar a Deus. Sem consultar a Deus. Mas agora, Josué, depois de ter passado por essa experiência, aprendeu uma coisa: eu não posso fazer nada sem consultar o meu Deus. E antes de sair à guerra, o que é que Josué faz? Ora ao Senhor e pede da parte do Senhor a orientação para que ele pudesse saber como agir, se iria ou não para a guerra. E Deus diz a Josué: eu estarei com você. Eu estarei com você, sou eu que vou guerrear contra essas nações ímpias, sou eu que vou guerrear contra os seus inimigos, sou eu quem vai dar vitória a você. Josué saiu com a certeza de que Deus daria o inimigo em suas mãos. E aqui eu abro aqui um parênteses, meus irmãos. Às vezes, amanhã, essa semana, você vai fazer muitas coisas, muitos planos, decisões você vai precisar tomar, você vai precisar se locomover de um lugar para outro, mas não esqueça de consultar o seu Deus. Porque nós muitas vezes somos tomados pelo secularismo, achamos que podemos viver a nossa vida sem Deus e vai dar tudo certo. Meus irmãos, nós sabemos o Deus a quem servimos, nós sabemos o Deus que pode mudar as situações quando nós menos esperávamos ou esperamos. Domingo eu saí para pregar lá em Capim, e quando eu voltava de Capim, nós passamos em Lucena, fomos visitar o nosso irmão lá em Lucena, e fomos até a praça, já era umas 10h30 da noite, 9h30, 10 horas da noite, e os meninos estavam brincando, a gente todo feliz, conversando, e fazendo planos. De repente a Mariana sobe no banco, e se escorrega do banco, e cai com um cotovelo em cima do banco. A gente achava que não era nada demais, eu fui lá, apertei, ela chorou um pouquinho assim e tal, mas não estava doloroso. Meus irmãos, à noite foi difícil, ela já não dormiu, o braço começou a inchar, ficou bastante inchado. Segunda-feira nós fomos para o hospital, batemos um raio-x, chegou lá, uma fratura em 2 lugares. E o rádio tinha saído do lugar. Meus irmãos, de segunda-feira para cá, Deus mudou completamente o que a gente planejava para essa semana que passou. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, é quem conhece a nossa história. Porque Deus, irmãos, é quem está à frente da nossa história, e Ele pode mudar como Ele quer, a hora que quer. Por isso, sair para a guerra sem consultar a Deus era tolice, e Josué sabia muito bem disso. Josué então ora ao Senhor e diz: Senhor, eu vou para a guerra. Não, Deus diz: você vai, eu vou entregar o inimigo nas suas mãos. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai tomar muitas decisões essa semana, mas não esqueça de orar ao Senhor e pedir da parte de Deus a direção. Peça a Ele: Senhor, abre as portas, ou fecha as portas, Senhor, para que eu saiba que a Tua vontade está sendo manifestada para mim. Não seja tolo achar que você sabe melhor do que Deus o que é melhor para você. Meus irmãos, Josué sai com a certeza de que Deus daria o inimigo em suas mãos. E aí, o plano de Deus consistiu, de uma forma sobrenatural, em simplesmente
parar o sol e a lua. Irmão, Josué, quando ouviu aquelas palavras dos gibeonitas, saiu imediatamente. E aí você vai observar aí na sua Bíblia, no versículo 12 e 13. Diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus, que eram aqueles reis que estavam lutando contra os gibeonitas, nas mãos dos filhos de Israel. E disse, na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Deixa eu explicar para você qual foi o plano de Deus aqui. Deus simplesmente disse a Josué: sai. Você vai passar a noite todinha, vai atravessar o vale de Aijalon na escuridão. E vai chegar então lá em Gibeão, lá diante daqueles reis, os amorreus, de madrugada. Quando aquele povo vê que vocês estão chegando, e ali está ainda, a coisa está esclarecendo, eles vão ficar assustados. Eles vão ficar apavorados. E naquele pavor, naquele medo que terão, vocês terão os inimigos na palma das mãos de vocês. Meus irmãos, diz a palavra do Senhor no versículo de número 10, observe aí. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. O que foi que aconteceu? O plano de Deus se cumpriu. Deus colocou o seu povo ali, diante daquela nação que ficou perturbada. Como é que esse povo chegou aqui? Como é que esse povo chegou à noite aqui? Não pode. Ficaram confusos. O exército do Senhor pegou o povo desprevenido. Os valentes irmãos mataram aqueles reis. Mas o texto diz que não foi só os valentes que mataram. E aí você vai ver mais adiante no versículo 11 que vai dizer que Deus fez cair dos céus o quê? Pedras. E diz o texto mais, que mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que pela espada dos valentes. Por que Josué está dizendo isso? Por que o autor está dizendo isso aqui para nós? Porque ele quer mostrar que foi Deus quem estabeleceu o seu povo na terra prometida. Não foi a espada do valente, não foi a mão do homem, foi Deus com o seu braço forte, estabelecendo o seu povo na terra prometida. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: o nosso Deus é o Deus que tem um plano certo para salvar o aflito. Nos planos de Deus, deveria o sol parar, a lua deveria parar, o povo deveria atravessar na escuridão o vale de Aijalon, e ali pegar um povo conturbado e destruí-lo, porque este era o plano de Deus. Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Meus irmãos, Deus tem um plano certo para nos socorrer. Talvez você esteja no momento de aflição. Talvez o inimigo está batendo a sua porta, gerando terror, medo, tirando seu sono e não deixando você nem sequer alimentar-se. Mas eu quero lhe dizer que Deus tem um plano para dar o livramento a você. Deus é Deus de livramento, é Deus de socorro. Em Cristo Jesus, as nossas vidas, irmãos, e ações causam grande perturbação no inimigo, pois vivemos confiante no Deus que peleja por nós. No Deus que peleja por nós. E se você não entender isso, a menor de todas as suas lutas se tornará um peso terrível, um peso insustentável para você. Insustentável. Mas quando nós descansamos o nosso coração no Deus que peleja por nós, irmãos, deixamos os planos dele se estabelecerem em nossas vidas, aí, irmãos, nós gozamos a paz. E nós sabemos que no final de tudo, Deus, Ele está cumprindo a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Meu querido irmão, busque viver o plano estabelecido por Deus em Cristo Jesus para você. E sua vida terá vitória em toda batalha que o inimigo levantar contra você. Porque certamente você não tem hoje um exército parado à frente da sua porta. Mas você tem armas espirituais, palavras ferinas que machucam e abrem feridas dentro do teu coração, que tem te entristecido, te abatido, feito você perder as esperanças.
e que o inimigo está lá, a agir, a fazer, a lhe tentar, confie em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, meus irmãos, essas batalhas, elas são sempre vencidas. Nós somos, como Paulo diz, mais que vencedores em Cristo Jesus. Meus irmãos, por fim, o socorro dado por Deus aos gibeonitas nos revela que Deus é quem opera de forma sobrenatural para salvar o aflito. Deus, ele se dispõe a salvar. Deus, ele tem um plano sobrenatural, poderoso da parte dele, e é ele quem está envolvido na realização e concretização do plano que ele estabeleceu. Deus não estava distante de Israel. Deus não ficou lá no céu, distante do seu povo e diz: vão vocês sozinhos que eu vou ficar aqui só vendo como espectador. Não. Deus estava envolvido com os valentes. Deus estava também do céu operando de forma poderosa para dar o socorro àquela nação, àquele povo aflito. Foi Deus quem exterminou a maioria dos inimigos dos gibeonitas. No versículo 11 diz que foram pedras grandiosas que caíram do céu. Alguns estudiosos aqui conjecturam de que possivelmente poderia ser granizo caindo do céu. Ou seja, aqueles blocos de gelo caindo em cima do povo e matando o exército inimigo. E diz mais, o escritor destaca que mais foram os que morreram por essas pedras que caíram do que pela espada do valente. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para que nós entendamos, irmãos, que quando Deus estabelece os seus planos e Ele se envolve em seus planos, é Ele, irmãos, quem age. É Ele, o maior poder vem dEle. Não vem da nossa inteligência, não vem da força do nosso braço, mas vem das mãos do nosso Deus. Cuidado, cuidado, porque sair à guerra confiando no seu exército é um problema. Sair à guerra achando que os seus contatos vão te ajudar, de que a conta bancária vai ser suficiente para você, de que a sua saúde é capaz de te dar a grande vitória, é um perigo, é um risco, e por que não dizer uma tolice também. Meus irmãos, essa guerra mostra que o Senhor peleja por Israel. Veja o que diz na última parte do versículo, do capítulo, do versículo 14, diz assim: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, de Josué, porque o Senhor peleja por Israel. Agora veja que interessante no versículo 42, ainda do capítulo 10. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel faz o que, irmãos? Vamos repetir todos juntos? Porque o Senhor Deus de Israel peleja por Israel. Peleja por Israel. Peleja, luta, guerreia por Israel. Meus irmãos, Deus nos livrou do poder da morte. O maior de todos os inimigos que tínhamos era a morte. O salário do pecado é a morte. A danação eterna, a condenação eterna estava sobre nós. Mas Deus nos livrou do domínio da morte. E hoje podemos dizer, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória, irmãos, vem por meio de Cristo, porque o Deus de Israel peleja por Israel, peleja por nós, meus irmãos. Por mais que sejam numerosos os inimigos, eles não são maior do que o nosso Deus. Deus enviará dos céus os blocos e as pedras para destruir o inimigo, e Ele fez isso na cruz do Calvário. Quando lá estava, irmãos, tirando de sobre nós a condenação da morte, de forma que não há mais condenação sobre a minha vida e a sua vida. Estamos livres em Cristo Jesus. Deus, Ele nos dá socorro sobrenatural em Cristo. O que é que o homem natural, o que é que as nossas forças naturais poderiam fazer para a nossa salvação? Não poderíamos fazer nada, simplesmente nada.
Mas Deus sobrenaturalmente manda o seu Filho, se encarna nesse mundo, para que Ele morra em nosso lugar e tenhamos vida. Deus, Ele é poderoso para derrotar todo inimigo pela ação natural, sobrenatural do seu poder. Quem confia em Deus sabe que o poder maior em suas lutas não vem da força dos seus braços, do seu braço, mas vem da força, vem dos braços do Senhor dos exércitos, o Deus que peleja por nós. Meu irmão, minha irmã, precisamos entender isso nessa noite. Que Deus, Ele estabeleceu planos para nos socorrer. E Ele está envolvido nos planos que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Não sei amanhã como será a concretização desse plano que está já determinado aí no seu coração. Mas saiba que Ele está com você. Se você tem a certeza de que é Ele quem te direcionou, que foi a voz dEle que falou ao teu coração, não tema. Não tema, porque o inimigo ele pode até se levantar, e certamente vai fazer isso, mas ele não pode suportar o poder do nosso Deus. Não sei quais são as aflições que te atormentam e que trouxeram você aqui nessa noite. Talvez nessa live, aí na internet, talvez aqui nessa noite, eu não sei quais são as suas aflições, mas lembre-se que Deus está à disposição para salvar sua vida dos inimigos que te aterrorizam, dos inimigos que têm tirado o teu sono. Ele proveu para você, em Cristo Jesus, tudo o que você precisa para sair vitorioso nessa batalha, nessa guerra que você estará envolvido ou está envolvido. Ele proveu tudo. Ele te deu a armadura, lembra da armadura de Deus? Para você guerrear, para você com fé, com a justiça, com a espada, poder enfrentar o inimigo sem ter medo. Portanto, meu querido irmão e minha irmã, corra para Deus. Saia daqui nessa noite, determinado a estar mais junto do Senhor, para receber da parte dEle o auxílio que você precisa, o socorro que você precisa nesse momento que você está passando na sua vida. Receba dEle a graça e o poder. Em Cristo nós encontramos o socorro diante dos males que assolam o nosso corpo e espírito nessa existência. Em quem você tem confiado? Em quem você tem buscado socorro para a sua vida? Deus me deu a oportunidade nessa semana de ouvir, de sentir, de perceber na minha vida, na vida da minha filha e da minha família, o socorro dEle. Quando nós demos entrada ali no hospital de trauma, eu só ouvia, irmãos, aquilo que outras pessoas diziam: meu Deus, esse hospital é traumático. Meu Deus, esse hospital é terrível. Eu confesso a vocês que quando eu botei o meu pé naquele lugar, meu coração só lembrava das vozes que eu tanto ouvia. Imaginava, eu digo, meu Deus, quanto tempo a gente vai passar aqui? São 2 cirurgias que ela precisa fazer, quanto tempo? Meus irmãos, o socorro de Deus foi imediato. A gente entrou, na hora que a gente entrou, no mesmo instante, já o pediatra ortopedista já estava na recepção. Ele já pediu o raio-x já. E nós fomos mostrando então aquele raio-x, irmãos. E quando ele ia vendo, ele dizia: olha, vai imediatamente para tal lugar. Irmãos, foi muito rápido. Meu irmão mesmo disse: Léo, está muito rápido, foi tudo muito rápido. Eu fui com a minha filha e nós chegamos lá. Imediatamente, irmãos, nós não demoramos muito. Fomos atendidos e ela já internou e disse: olha, a cirurgia será agora à tarde. E eu estava sem entender, e eu naquele momento conturbado, perturbado, eu dizia: meu Deus, o que está acontecendo? Depois Deus foi falando ao meu coração de que Ele estava comigo, de que era socorro, de que nessas aflições é Ele quem nos faz companhia. Irmãos, nós entramos então na sala de cirurgia, foi feita a primeira cirurgia para puxar o rádio para o lugar, e aí ela voltou, e aí quando foi na quarta-feira, foi outro momento de aflição também, que Deus, mais uma vez, vimos a voz de Deus: chora não, Maré, é Deus, ela sabe, a gente orou juntos ao nosso Deus, e eu dizia: meu Deus, que coisa. E quando então o médico chegou e disse: olha, vocês vão ter que passar mais um tempo aqui. Outra vez me veio: meu Deus, vai ser quanto tempo que a gente vai estar aqui? E ele disse: olha, na quinta-feira vocês vão fazer a cirurgia, e se Deus quiser, na sexta-feira vocês terão alta.
O coração ficou perturbado, mas Deus foi dizendo: eu estou aqui para tratar com a vida de vocês. Porque Deus permitiu muitas coisas naquele lugar, irmãos. Vidas foram edificadas, pessoas foram alcançadas. Pessoas, irmãos, que nós imaginávamos que eram de longe, eram de perto de nós. Meus irmãos, a gente viu o agir de Deus poderoso. E quando foi então na sexta-feira que saímos, irmãos, pense no alívio. Saímos, irmãos, dando glória a Deus, oramos juntos, eu e a Mari, até chegar em casa, encontrar a família, a mãe. E foi um momento, irmãos, que Deus falou ao nosso coração profundamente: eu sou Deus que socorre o aflito. Eu sou Deus que está com você. Eu sou Deus que está com você. Não temas, eu sou o Senhor. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Você está nessa aflição, mas saiba, é Ele quem está com você. É Ele quem dá o livramento. E eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Nós vamos orar. Curve sua fronte. Curve sua fronte. Eu sei, depois eu vou falar aqui, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Vamos fazer uma oração nesse instante. Fique de pé ao Senhor, diante do Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. E nós te louvamos porque Tu és o Deus que socorre o aflito, que socorre o pecador, que socorre aquele de alma abatida, Senhor, assim como aquele povo estava abatido e viu em Israel, Deus, a esperança para o seu livramento e para a sua salvação. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu no decorrer dessa semana, pela oração, as orações que o Senhor atendeu quando a tua igreja clamava ali e pedia diante do Senhor, pela vida da Mariana e pela vida, Senhor, daqueles que estavam aflitos. E nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos ver, Deus, o teu agir, podemos ver, Deus, a tua mão operando e dando livramento, abrindo portas, Senhor, onde era impossível, Senhor, que isso acontecesse. Meu Deus, eu te louvo por isso e eu quero te pedir nessa noite, por aqueles que chegaram aqui aflitos, Senhor, por aqueles que já procuraram de um lado e do outro e não sabem onde encontrar, Deus, esperança para a sua causa, para a sua situação. Meu Deus, que a tua palavra nessa noite tenha soado nitidamente nos ouvidos e nos corações, que nós possamos nos agarrar em ti, que nós possamos, Deus, entender que o Senhor é quem peleja por nós, que o Senhor é quem está conosco para nos dar vitória, mesmo que os exércitos sejam muitos, mas eles não são maiores do que o Deus que peleja por nós. Pai, seja com a tua igreja, seja conosco, continua, Senhor, a nos abençoar, a nos fortalecer na fé em ti. Eu te peço assim, te louvo, Senhor, e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento que tivemos de culto a ti. Recebe todo o nosso sacrifício vivo, todo o nosso louvor nessa noite, as nossas orações. Pai, que no decorrer dessa semana o Senhor possa nos dar direção, que possamos lembrar daquilo que ouvimos da tua parte, para saber, Deus, escolher, para percorrer os caminhos retos, as veredas justas que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa cada irmão aqui nessa noite, abençoa também aqueles que estão, Deus, participando pela internet. Derrama a tua graça sobre a vida deles, é o pedido que te fazemos, na certeza de que o Senhor há de nos abençoar mais e mais, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.